Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. E onde colocarmos as plantas dos nossos pés, seremos abençoados. Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luana Leite. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. E hoje a mensagem que Deus tem pra nós é sobre o cuidado dele pra nossa vida, que a gente não percebe, mas que automaticamente, de uma forma leve, de uma forma delicada, o Senhor nos direciona pro centro da vontade dele. E pessoal, nada mais justo do que a gente falar daquilo que a gente passou, né? E é por isso que hoje, através dessa mensagem, o Senhor tá me dando a autoridade de ministrar sobre esse vídeo, sobre a sua vida, sobre o quanto ele tem cuidado de você. Não importa o quanto os teus sonhos estejam distantes, não importa o quão difícil está sendo para você chegar na onde você quer ou na onde Deus falou que você chegaria. Mas o que Deus veio trazer para você nessa noite é que o cuidado dele está conosco. E quando damos um passo em direção ao Senhor, a gente começa a perceber os frutos que a gente vai colher através desse passo. Porque a Bíblia fala assim claramente que a gente deve entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e os demais ele fará. E tem muitas vezes a gente quer colocar a carroça na frente do boi, ou seja, a gente quer que o Senhor faça para que depois a gente confie, para que depois a gente entregue. Só que não, a gente precisa respeitar os princípios. Então é necessário entregar os caminhos, é necessário confiar para que a gente possa ver a mão de Deus agindo ao nosso favor. Quando iniciou esse ano, eu fiz um propósito com o Senhor, eu anotei coisas que eu queria fazer ao longo do ano, aquele simples caderninho que a gente faz de anotação. E uma das coisas que eu coloquei seria que eu jejuaria todos os dias. Então assim, eu sempre tive dificuldade com o jejum e eu fazer o jejum por conta própria era algo muito improvável, era muito difícil. Se eu jejuei 2 vezes no ano passado foi muito, então era algo que eu não tinha força para fazer com frequência. E eu falei assim, esse ano eu vou colocar como propósito, eu querendo ou eu não querendo, eu vou jejuar 1 vez no mês. E gente, algo simples, uma coisa dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu pude fazer. E no mês de janeiro eu jejuei. E eu pude ver, assim, de uma forma tão sobrenatural, o quanto Deus me direcionou através de um simples ato. Eu sei que são várias coisas que contribuem para o bem dos que amam a Deus, mas quando você dá um passo de fé, quando você dá um passo de entrega, automaticamente você vê a mão de Deus agindo a seu favor. Então, a partir do momento que eu fiz, que eu entreguei ao Senhor, e às vezes mesmo sem vontade, gente, a gente precisa fazer, a gente precisa ter disciplina, obediência, entendeu? Obediência não é sobre os seus gostos e vontade, é sobre o que você determina e decide fazer. Então Deus está falando com você, decida fazer, entendeu? Decida, mesmo que você não queira, muitas vezes, decida fazer. E foi o que eu fiz. Há pouco tempo eu pude ver a mão de Deus agindo ao meu favor. E uma das coisas que Deus me direcionou foi em questão ao meu ministério, porque eu tinha parado com os meus vídeos, com as minhas lives, entendeu? Com o meu ministério de pregação aqui na internet. E o Senhor automaticamente, de uma forma leve, ele nos guia mansamente pro centro da vontade dele. E começou a acontecer, e eu tô aqui retornando, né, depois de um tempo sem gravar vídeo aqui pro YouTube, eu estou retornando novamente nesse canal, entendeu? Um canal que Deus me deu desde o princípio. Eu pensei em fazer outro, Deus falou, não, você vai continuar no que você começou, entendeu? Então assim, voltei aqui pro meu canal, faço as minhas lives no TikTok, voltei a fazer de uma forma, e gente, algo que pra mim antes era difícil, entendeu? Algo que pra mim antes era impossível, o Senhor tem feito acontecer, porque o Senhor renova as nossas forças. Então Deus tá falando que você faça aquilo que ele determinou pra você. Ah, mas eu não sei o que Deus determinou pra mim, eu não sei. Comece a orar, comece a jejuar, faça um ato que você faz de entrega, o Senhor retribui ao teu favor e ele te direciona. Porque às vezes a gente quer, ai Senhor, mas o que eu faço, mas o que eu devo fazer, como que eu devo fazer? Só que Deus tá falando pra você claramente hoje, entendeu? Entrega o teu caminho. As demais coisas ele vai fazer ao teu favor. Somos falhos, pecamos, erramos, entendeu? Cometemos diversas falhas, mas o amor de Deus ele não falha e ele permanece o mesmo. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então se você tá nesse vídeo agora, Deus tá te chamando pra fazer algo que muita gente não tem coragem, muita gente não colhe os frutos desse algo porque não tem coragem de entregar o caminho ao Senhor. Então Deus tá falando, entrega, que as demais coisas eu farei. Só dê esse primeiro passo. Certeza que quando você der esse passo, quando você começar a fazer algo, quando você começar a entregar e confiar de verdade, você vai começar a colher. Os frutos são inevitáveis vir. A colheita é inevitável, entendeu? Então assim, faça que até o final dessa semana, até o final desse mês, até o final desse ano, você vai ver o tanto de frutos que você vai colher.
por um simples ato que você fizer. Não precisa ser coisas mirabolantes, é um simples ato que você fizer, e eu tenho certeza que o Senhor te abençoará grandemente. Se você ficou até o final desse vídeo, comenta aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, me ajuda de alguma forma. Só de você comentar aí já me ajuda, porque o meu canal ele está bem paradinho, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda, com a sua visualização, com o seu like, o YouTube vai entender que o meu vídeo é de qualidade. Pegar o meu vídeo, eu tenho certeza que o Senhor abençoará essa obra, porque é dele, entendeu? E por dele, pra ele são todas as coisas. Muito obrigada, até o próximo vídeo.